Bom dia, bom dia. Então vamos lá, hoje a gente vai falar dos sapos, né? Sobre reconhecimento de presa e reconhecimento de predador. E isso tem bem a ver com o que a gente tinha visto antes na aula dos estudos etológicos, né? De estímulo sinal, mecanismo de liberação, tem tudo a ver com isso. E o que a gente vai fazer aqui é a implementação daquela ideia. Implementação neural de um mecanismo de liberação. Mas vamos falar antes um pouquinho do basicão, né? De percepção, né? De que existe muita informação no ambiente, mas só uma pequena fração que chega no cérebro. E que a percepção, ela depende não só do estímulo, mas também do órgão sensorial e da estrutura neural envolvida com o processamento daquele estímulo, certo? E o objetivo dessa aula nossa é explicar como que os organismos distinguem a informação que é relevante, né? Tá. E como eu falei, a gente tem que retomar alguns conceitos-chave, né? Então, primeiro o do UNELT, né? Então, o ambiente como é percebido após a filtragem sensorial pelo sistema nervoso central, né? Essa ideia é apresentada pelo Wexkull. E a gente viu vários exemplos, né? Então, a gente viu aquele experimentinho que passou rapidinho, né? Aquele experimentinho do Carvon Frisch, né? Apresentando o sisteminha em que ele fazia condicionamento de uma cor com a recompensa e ele conseguiu discriminar qual que era a faixa de comprimentos de onda que uma abelha consegue discriminar, né? Que são diferentes dos nossos, ou seja, já tem um elemento aí que mostra que o que ela enxerga é diferente do que a gente enxerga, né? O nosso range está aqui, nesse pedaço da abelha, é um pouquinho diferente, um pouquinho deslocado. A gente viu também os paramécios, né? Então, que vivem nesse mundo químico de uma gotinha d'água ali, né? Consegue ter um mundo numa gotinha d'água, né? Evitando pequenos obstáculos. Né? A gente viu também a parte de ecolocalização de morcegos e das taxias também que os mosquitos têm. Ou seja, o mundo que é percebido por cada um deles depende muito do que ele tem de órgão sensorial e como que o sistema nervoso central deles processa, né? Ou como as vias do cérebro celular processam aquele estímulo. Tá. Outro estímulo sinal, né? A gente tinha visto aquele exemplinho com as gaivotas, que no final a gente viu que era meio problemático, né? Daí volta lá na aula para ver. Mas tem uns outros que são mais bem resolvidos, né? O pato, que se for um voo na direção da esquerda para a direita, ele enxerga um predador, se for da direita para a esquerda, ele enxerga um outro pato, então ele não foge. A gente viu também os elementos, brincando com os modelos, né? Brincando com esses bonequinhos que têm as características importantes e consegue definir o que é importante e o que não é para cada bicho, né? O Nico Tinbergen fez muito disso, né? Com os ovos, né? Inclusive fazendo combinações dos estímulos dos ovos, ele conseguiu criar esses super estímulos, né? E tudo isso definindo, então, o que é o UNELT do animal, né? Então, os estímulos sinais junto com esses mecanismos de liberação, né? Ou seja, essa parte sensorial e neural, do órgão sensorial e do substrato neural associado com a percepção. Então, aqui está falando dos superestímulos, que a gente fica pensando, que bobinho, né? Essa ave que faz esse tipo de coisa. Mas a gente trabalha com isso também. A gente também vive no mundo dos superestímulos. Pensar que roupas que a gente veste, que aumenta ombro, que diminui cintura, dá atropina no olho, que aumenta o tamanho pupilar, maquiagem, batom, deixar a barba para ficar com o queixo mais largo, né, do ombro mais largo, né, esse aspecto mais masculino, né? Então, a gente lida com coisas parecidas com esses superestímulos também. A gente usa esses artefatos, né? Então, brincando com os estímulos sinais que são relevantes para os mecanismos de liberação nossos. Tá? E uma ideia que surge desses superestímulos, né, é a ideia de soma, né? Então, isso já estava naquele esquema que a gente colocava antes, que existiam vários features, né, várias propriedades do estímulo, e tudo isso seria somado num detector e nesse mecanismo de liberação. Então, essa é a ideia da lei de soma heterogênea, né? O grau de ativação do mecanismo de liberação seria dependente da soma das várias propriedades dela, né? E tem essa outra ideia, que vocês já devem ter visto também nas aulas de percepção, que é o princípio Gestalt, né? Que, na verdade, o estímulo conjunto ele é maior do que as partes, né? Então, que existe uma sinergia ali, né? E isso foi demonstrado de jeito bem interessante com bebês, né? Era apresentado esse cartãozinho aqui, foi feito um condicionamento no bebê, então apresentando o cartãozinho, o bebezinho foi treinado a fazer uma virada de cabeça. Quando ele fazia a virada de cabeça, o experimentador fazia uma gracinha ali para ele, né? Ficava brincando de esconder e tal, coisas que a criancinha gostava. Então a criança foi treinada a virar a cabeça associada a esse estímulo, e daí o que eles fizeram? Na fase de teste ele apresentava o estímulo completo ou apresentava partes desse estímulo, isso ou isso ou isso,
né? E o que eles viram foi que existia uma coisa que parecia uma lei de soma heterogênea, né? Então, cada pedaço, né? Então, esses 3 pedaços, individualmente, eles geravam um número de viradas de cabeça, quando somado era proporcional ao do conjunto completo. Só que isso acontece com uns 2 meses, né? Então parece que acontece uma coisa assim. Mas depois passa um tempo, parece que tem algo a mais. Então, quando você coloca os estímulos isolados, eles citam menos resposta de virar cabeça do que o estímulo completo. Então, aqui parece que tem uma resposta mais como um Gestalt. Então, parece que não é uma ciência exata aqui, né? Então, às vezes acontece sinergia, às vezes não, e dependendo da condição específica que está sendo testada. Tá, mas de certa forma tem uma soma ali, se ela é maior ou não, é variável, mas parece que existe um aspecto de somação ali. Às vezes com sinergia, às vezes sem sinergia. Isso que permite gerar esses superestímulos, tá? Outra coisa que é importante para processamento sensorial e para trabalhar com o mecanismo de liberação frente a um estímulo ou sinal é a motivação, né? Então, o efeito do estímulo sinal depende da motivação do animal. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando exemplos de pombos copulando, né? Após uma copulação, existe um período refratário ali, em que os pombos machos têm pouco interesse, a pomba fêmea tem menos interesse também, né? Então, depende de um aspecto de motivação. Isso aqui também é muito apresentado aqui com outras modalidades, comportamento de corte, mas associado com outro tipo de processamento. Então, aqui as aranhas jumping spider, né? Elas ficavam dias sem comida, né? Ou era dada comida no dia e era avaliado o comportamento de corte frente a modelinhos, né? Então eram modelinhos com 2 pernas ou um modelinho mais perto do realista com 6 pernas, né? Lembrar que a aranha tem 8, né? E quando se aproximava mais do estímulo real, a liberação do comportamento de corte era maior, né? Quando era mais realista. Mas conforme vão passando os dias, o bicho sem comida, vai caindo a motivação desse bicho para responder para esse estímulo sinal. Então, a resposta para o estímulo sinal pode depender da motivação, dependendo de um outro sistema, de uma outra coisa que, a princípio, não tem muito a ver com o comportamento que você está interessado. Tá? E outro aspecto, não tem a ver apenas com os efeitos imediatos do comportamento, né? Em casos em que tem uma mudança de longo prazo, né? Esse exemplo aqui, esses peixes, eles têm um comportamento agressivo, né? Macho com macho tem um comportamento bem agressivo, e tem a ver com esse padrão de coloração e tal. E o que eles fizeram foi colocar um indivíduo dessa espécie com um modelinho que tem o padrão de coloração, com o estímulo sinal, e eles colocavam por algumas horas por dia. E o que eles viam era que a cada dia o número de ataques aumentava, né? Então a taxa de ataques aumentava, ou seja, o bicho estava ficando cada dia mais agressivo, certo? Então, um outro elemento importante para avaliar qual que é a quantidade de resposta para esses estímulos sinais, tá? E isso tudo a gente já tinha meio visto, né? A gente tinha visto essa história dos estímulos sinais sendo processados pelos estímulos sensoriais e o mecanismo de liberação ativando vias motoras, né? E que existem outros fatores ali que estão influenciando essa resposta. São esses vários elementos, e é isso que a gente vai olhar hoje com cuidado no sapo. Então, só o objetivo desse primeiro pedaço aqui era relembrar. Isso aqui é a continuação direta daquele conteúdo, né? A implementação neural desses processos aqui. Tá? E a gente vai trabalhar, então, agora com o reconhecimento de presa e predador no sapo. Então, quais são os estímulos sinal de presa e de predador? Como os estímulos sinais são extraídos pelo olho e cérebro dessa imensidão de estímulos sensoriais que o sapo tem contato no mundo natural, tá? Esse foi um estudo que quem começou a chamar atenção para isso foi nesse grupo de pesquisadores, Maturana está aqui no meio, não sei se já viram falar dele, e eles faziam estudos experimentais registrando retina, registrando nervo óptico, registrando teto óptico nos sapos. E eles viam um padrão de resposta que parecia responder para propriedades específicas do estímulo. Existiam neurônios que estavam respondendo para propriedades específicas desse estímulo. Então, seriam esses feature detectors, né, detector de propriedade. E isso decorreria tanto do processamento que acontece na retina, quanto do processamento que acontece no teto óptico, né? As 2 estruturas com uma arquitetura e conexões muito sofisticadas, né? Que são os desenhos do Raman Carral, né? E então esse padrão de conectividade permitiriam extrair essas features, né? Então existiriam neurônios no meio dessa via que responderiam para features específicas do estímulo, né? Foi esse pesquisador, o Jeremy Letvin, que propôs essa ideia, que é meio ironizada, né, que é a célula da avó, né, grandmother cell. Que é um pouco essa ideia de que existe um feature detection no sistema nervoso. E eles propuseram também que já existiria muita coisa feita na retina, né? Depois os estudos posteriores viram que não existia feature detection de presa e predador
na retina. A coisa era muito mais complicada do que isso. Mas eles propuseram, primeiro eles inventaram um jeito de tratar, levantaram o interesse para o sapo, né, como um modelo interessante para estudar esse processo. Então eles levantaram essas ideias para o sapo, mas isso foi investigado depois por um grupo alemão, né, que é desse vídeo que eu estava mostrando. Então, aqui os sapos, né, então reconhecendo presa, pegando minhoca aqui, reconhecendo vermes, e eles fazem todo um padrão de resposta, né, de olhar, fazer uma fixação pro binocular na presa e depois dar esse snap, né, que é essa linguada, né, que cola o bicho na língua dele, e engole e depois faz essa limpeza com as mãos. Né? Esse é o padrão de resposta completo. E daí o que esse grupo alemão fez foi criar um sistema mecânico ali que conseguia apresentar os estímulos que eles achavam que eram importantes. Eles descobriram que os estímulos que eram importantes eram o padrão de orientação e o movimento. Né? Então, e podia ser uma linha preta, isso é tão simples quanto isso. Né? E depois eles modularam uma série de coisas ali, mas o estímulo básico eram essas linhas pretas que se moviam em diferentes orientações. E aqui é só eles variando, viram que colocando um vidro em volta, o bicho não chegava perto e continuava tendo a resposta de orientação, que é essa resposta mais fácil de avaliar, né? E as respostas continuavam bastante vigorosas, independente da velocidade, né? O que importa mesmo é a orientação. Eu acho que eles vão mostrar agora outros aspectos. Daí eles apresentavam isso em diferentes protocolos, né? Então aqui é um papel que fica virando para um lado para o outro e o sapinho dando a resposta bem clara para quando o movimento se dá na direção mais longa do corpo, né? Não importa a orientação. Se for para o outro lado, ele desiste, né? Se for nessa outra orientação, que não é interessante, mas na orientação como se fosse um verme, né? Então virou o estímulo verme, o padrão verme. Se segue o padrão verme, ele faz resposta. Se faz o padrão anti-verme, daí não faz. Né? E é bem claro esse padrão, né? E, enfim, daí eles mexiam também com o formato do estímulo, né? Se fosse só um quadradinho, ele não ia, mas ele ia pouquinho, mas se fossem vários quadradinhos, ele ia mais, né? Então, está construindo esse formato verme. Eles variavam também colocando estímulos que quebravam um pouco esse padrão, né? Isso aqui é um estímulo que os sapos não têm muito interesse, né? Então, se colocar esses pontinhos, eles já não reconhecem. Então, uma coisa tão interessante. E variavam também o tamanho desses quadrados, enfim, era bastante coisa. Esse aqui já é um outro elemento que eu vou apresentar depois. E vamos voltar à apresentação. Então, essa era a parte comportamental. E o que eles viram é que a orientação, imaginando que o movimento está sempre da esquerda para a direita, né? Então, o padrão de orientação era uma coisa fundamental, que ele tinha orientação para o estímulo maximamente quando estava no padrão, quando o movimento seguia na direção em que o estímulo é alongado, tá? E quando era 90 graus disso, né, aí não tinha resposta quase nenhuma. Tá? Orientação intermediária tinha uma resposta intermediária também. Então, o estímulo pode ter essa cara de verme, o padrão verme, ou o padrão antiverme, né? Esse vai ser a nomenclatura que a gente vai usar agora, verme antiverme. Aí eles fizeram uma série de experimentos, então, né, como eu tinha falado, mantendo o estímulo nesse mesmo formato, mas mudando o tamanho dele, né? Mudando o tamanho desse estímulo. Aqui está colocado em graus, porque é o grau relativo ao olho do bicho, qual que é o grau no campo visual que o estímulo ocupa. Né? Aqui, para esse formato, né? Então, quanto maior o tamanho desse estímulo, né? Ele era aumentado em todas as dimensões. Né? Quanto maior era o estímulo, maior era a resposta. Tá? E depois começa a dar uma saturada aqui, talvez até um pouco de redução. Já no segundo experimento, então, colocando sempre a posição antiverme, aí eles aumentavam o tamanho do antiverme e viam que reduzia, até que cessava completamente, né? Então, se o estímulo ficasse mais comprido, o sapo ia mais. Se o estímulo ficasse mais alto, né? Então, assim,
no formato antiverme, aí o sapo ia cada vez menos. E fizesse um estímulo quadrado, que aumentava em todas as dimensões, né? Ele tinha mais interesse e depois ele parava de fazer orientação. E que eles começaram a interpretar, isso aqui seria como uma mosquinha e um vermão, né? Então o vermão ele se interessa mais, né? Ou uma mosquinha e uma coisa que é completamente inútil, né? Então isso aqui não é uma presa, definitivamente não é uma presa. Uma linha andando no formato antiverme é uma coisa que não interessa. E nesse caso aqui seria uma mosquinha, um besourão, um bicho grande, interessante, comida grande, e depois, se fosse muito grande, opa, predador ainda. Então, essa foi a interpretação que os autores fizeram do comportamento, tá? Essa foi a interpretação que os autores fizeram do comportamento, tá? E depois eles foram para a parte de base neural, começaram a fazer registros eletrofisiológicos em diferentes partes do sistema nervoso do sapo. Tá? E esse é o pesquisador, o pesquisador principal desse grupo, que desenvolveu o protocolo experimental, tanto a parte de comportamento quanto a parte de eletrofisiologia. E o que eles estavam buscando eram quais os estímulos sinais de presa-predador, como que esses estímulos são extraídos pelo olho e pelo cérebro, nesse monte de estimulação percebida. E, seguindo a inspiração dada pelo Jerry Levitt, né, daquele trabalho dos 60 lá, se existiam detectores de features de presa e predador no sistema nervoso dos sapos, né? Então, eles desenvolveram, além daquele sistema de apresentar estímulo, eles faziam um registro, né? Então, com o animal anestesiado, né? Então, anestesiavam o sapinho e desciam um eletrodo e olhavam as respostas dos neurônios referentes aos diferentes estímulos que eles apresentavam. Tá? Isso aqui é a cara do sistema nervoso de um sapo, do sistema nervoso central de um sapo. Né? E a gente vai dar um foco aqui no sistema visual, né? Então, retina, né? Então, a retina, aqui seriam as células ganglionares, né? Com os axônios que formam o nervo óptico, né? E eles se direcionam para o teto óptico, tá? E do teto óptico fazem sinapses com neurônios do rombencéfalo, né? Então, esses neurônios que vão ativar circuitos na medula que geram respostas motoras. Então, esse é o jeitão do sistema visual de um sapo. Mas cadê tálamo aqui, né? Tem um tálamo, tá? Mas eu tô achando estranho, não ia pro tálamo, não era esse o caminho que a gente via na visão de humanos, né? Então, que saía da retina, passava pelo nervo óptico, beleza, e ia pro tálamo, né? Núcleo geniculado lateral. E depois pro córtex, tá? Aqui tá indo para um caminho diferente, né? A gente não tem teto óptico? Tem, né? Isso aqui é uma via que está incompleta, né? Então, essa via aqui, essa separação, né, que tem a visão binocular e tal, mas tem uma via associada também nos humanos, que ela tem o mesmo shape do sistema visual do sapo, né? Então, que é vindo do olho esquerdo, por exemplo, vai para o teto óptico do lado direito, tá? Então, o pedaço que está colocado aqui no sapo só tem essa parte aqui, né? Então, da retina para o teto óptico, e do teto óptico para a medula, né? É como se no cérebro de mamífero a gente tem um módulo que joga em cima ali, pum, né? Então já existia um sisteminha como esse e colocou um córtex por cima, né? Então, permitindo fazer modulações outras desse sistema. Tá? Então, a gente está olhando esse pedaço. Também tem tálamo aqui, a gente vai ver que tem uma área pré-tectum, né? Então, tálamo e área pré-tectal. Vou chamar de tálamo, tá? Sempre que for tálamo e essa área pré-tectal, então esse pedaço aqui, eu vou sempre chamar de tálamo. Então, dá para ver que tem uma associação muito grande com a de mamífero. Tá chovendo numa olhada que a gente viu na aula de sistemas sensoriais de mamífero. Tá? Então, retina, nervo óptico, teto. E do teto para a medula. Tá? E vamos dar um foco aqui na retina. Eles também, os sapos também, têm cones e bastonetes. Essa aqui é a figura do Ramon Carral, que eu tinha mostrado antes, né? Então, com os cones e bastonetes aqui, aí no meio do caminho tem essas células bipolares e células máquinas que faz o centro-on, centro-off, faz essa modulação que permite que as células ganglionares tenham essa série de propriedades interessantes. Mas eu só vou colocar aqui só direto as células ganglionares, que isso é um pedaço importante para a gente. Tá? Então, tem um pré-processamento na retina, mas a gente vai ficar olhando só para as células ganglionares. Isso de um lado, do outro o teto óptico, né? Então que tem essa estrutura com camadas também, que tem morfologia complicada e vários tipos celulares, que também faz parte dessa via visual. E aqui numa outra representação do sapinho, né? Então, o sapinho aqui com as glândulas de veneno gigante dele. Aí o que está apresentado aqui
célula ganglionar que responde para um pedacinho do campo visual, né? Então, esse aqui é o campo receptivo dessa célula ganglionar, né? E essa célula ganglionar se projeta para o teto óptico. Também projeta aqui para o tálamo, né? Para o tálamo e área pretectal. E o que é interessante é que existe uma organização tonotópica. Células ganglionares vizinhas projetam para regiões vizinhas do teto óptico. Tá? Então, aqui também tem um mapinha retinotópico, né, no teto óptico do sapo, relembrando esses pontos aí. Campo receptivo e topografia visual. O que o grupo alemão lá fazia era registrar, então, células ganglionares, células do tálamo e células do teto óptico. Tá? Então, esse aqui é o sistema de registro, né? Então, mostrando os potenciais de ação ali registrados. Tá? E o que eles registraram? Então, eles apresentavam aqueles estímulos, né? Andando do jeito verme, do jeito antiverme, ou quadradão, né? E eles registravam na retina, registravam no tálamo, registravam no teto óptico. E na retina, eles acharam 4 classes de células, 3 delas tendo a ver com o movimento e com o tamanho, que tem a ver com o processamento desses features, né? O verme e não verme. E só que você enxerga nessas células aqui que elas respondem para várias propriedades do estímulo, tamanho, contraste, movimento, mas elas não distinguem entre verme e antiverme, né? Ou entre o A e o B. Você não vê um padrão que diferencia eles muito bem, que dá para ser um feature detector, né? Uma coisa que guia o comportamento, né? Que teria um correlato grande com o comportamento. Né? Só relembrando que a gente tem um comportamento aqui, né? Volta aqui. Né? Tem que ser uma célula que responde dessa forma, né? Então, quando o estímulo é verme, quando você aumenta o tamanho do estímulo, o neurônio tem que disparar mais. E quando o estímulo é antiverme, quando você aumenta o tamanho do estímulo, o neurônio tem que disparar menos. E quando o estímulo é um quadrado, ele primeiro tem que subir, depois tem que descer. Né? Então, a gente procura encontrar neurônios que tenham esse padrão de disparo quando a gente faz o registro. Tá? Isso que seria uma feature, um detector de feature, né? Detector de propriedade. Volta. Tá, então estamos lá no sapo, vimos aqui os registros de retina, vimos que tem coisa interessante ali, mas não é um detector de feature ainda. Então tem que estar mais para frente, né? Então, se existir detector de feature, tem que estar mais para dentro do sistema nervoso, tá? E a gente tem vários lugares ali para mirar os eletrodos. Aí um segundo registro foi feito no tálamo. No tálamo eles acharam uma grande diversidade de células, de padrões de disparo, acharam 11 categorias ali, 11 classes de neurônio, mas um que tinha a ver com os estímulos que estavam sendo apresentados, que respondiam para movimento e tal, foi esse neurônio TH3, né? Então, do tálamo, área pré-tectal, essa classe TH3, né? Que é uma célula que, quando você apresenta o formato verme, ele sempre dispara, mas sem variar, tá? Você apresenta o estímulo antiverme, quanto maior esse estímulo mais essa célula dispara, tá? Então, parece ter uma seletividade aqui. Aqui nunca dispara, aqui dispara pouco e sempre na mesma taxa, independente de tamanho, e aqui vai aumentando. Quanto maior o estímulo, maior a taxa de disparo. Imaginando, a gente já sabe um pouco de circuito, a gente pode falar, poxa, talvez esse neurônio talâmico seja um inibidor, né? Quanto maior é o estímulo aqui, mais ele está inibindo alguma coisa, né? Mas ele está inibindo alguma coisa que no final não vai ativar os circuitos motores da medula que fazem a orientação do animal. Enfim, daí tem essa outra resposta aqui, que é para os estímulos quadrados. Né? Enfim, não é um detector de feature, mas já tem algumas coisas interessantes aqui acontecendo. Tá? Não está correlacionando direitinho com o comportamento, mas tem algumas coisas interessantes. Pouca resposta para o estímulo verme e bastante para antiverme, né? Essa é a conclusão dessa figura. E depois eles foram para o teto óptico, né? O teto óptico é a mesma coisa que colículo superior, né? Quando se fala de ave, répteis e anfíbios, se costuma usar a nomenclatura teto óptico. E quando vai para mamífero, costuma falar colículo superior. Mas é a mesma coisa. Teto óptico e colículo superior é exatamente a mesma coisa. Homólogo e análogo, é a mesma estrutura, tá? Enfim, daí eles faziam um registro no teto óptico, e daí eles viram que tinham 8 categorias de célula, né? E a categoria 5 do teto óptico era que tinha uma resposta para estímulo visual grande, com movimento, a cara dos estímulos visuais que estavam sendo apresentados, né? E eles viam aqui também uma seletividade, né? Então, dispara mais para o estímulo A, para o estímulo verme, menos para o estímulo antiverme. E esse aqui talvez seja o mais interessante, ó. O A, né, o estímulo verme, ele sobe, depois começa a cair, tá? Esse pedaço da subida que é o que a gente estava procurando.
mas o B ele só cai, né, conforme você vai aumentando. Isso aqui associa muito com o que a gente tinha visto, né? Então, corresponde muito ao que a gente enxerga no comportamento, né? Então, de aumentar a taxa de disparo, conforme você aumenta o tamanho do estímulo, né? No comportamento do bicho, ele deveria ficar constante, né? Pelo menos o que tinha visto ali. E para antiverme, só reduz. Já o C aqui, ele teria que ser intermediário, né? Que é esse formato quadrado, que ele sobe, né? Então, mosquinha, besourão, e depois, no final, o predador, né? Então, tem essa cara esse aqui é o mesmo gráfico, né? Esse aqui tem uma correlação muito grande com o que tinha visto no experimento, né? Então, o único pedaço que está meio mal é essa caída aqui, mas o resto correlaciona perfeito, tá? E esse aqui é intermediário, né? Também, ó. A quantidade de orientações por minuto, ela está intermediária também, ó, aos outros dois. Ou seja, parece que a gente achou um detector de feature de verme e antiverme no teto óptico, né? Que é essa categoria 5, tipo 2, né? E super legal, né? Porque esses seriam os neurônios de comando no final, né? Algo como a gente tinha visto nos insetos ali, neurônios de comando, de gerar resposta de orientação, tá? E o que é legal é que esses neurônios têm a topografia, né, da retina. Eles conseguiriam guiar, eventualmente, o comportamento de orientação para um local específico, tá? Essa foi o raciocínio do grupo alemão, lá do Herbert e colaboradores, né, enquanto estavam fazendo isso. O raciocínio do grupo alemão, lá do Herbert e colaboradores, né, enquanto estavam fazendo isso. Eles resolveram fazer, poxa, vamos fazer um experimento de estimulação. Faz um implante permanente, faz registro nesse neurônio, vendo qual que é o campo receptivo dele, ou seja, vê para que lado que ele responde, né? Isso aqui tudo tem que ser feito com o bicho anestesiado. Mas depois que ele voltar da anestesia, faz o trabalho com livre movimento, fazendo a apresentação dos estímulos, né? E vê para onde que ele se orienta. E é isso que eles fizeram. Depois fizeram o registro, descobriram qual que é o pedaço do campo visual que aquele neurônio respondia, que aquele conjunto de células ali perto da ponta do eletrodo respondia. Eles fizeram estimulação por corrente elétrica. E eles observavam diferentes respostas dependendo da posição do eletrodo, né? Então, se fosse no tálamo, para começar, as respostas eram sempre de fuga, né? Que, de novo, encaixa com aquela lógica de uma coisa inibidora da resposta de ataque, né? Então, se você estimula no tálamo, o bicho não faz orientação para a presa, né? Ele até meio anda de costas ali, ele se distancia, né? Então ele estaria ativando um outro tipo de circuito motor ali, né? De outro tipo de resposta motor. Não de orientação para a presa, mas de fuga do predador. E já a estimulação no teto óptico gerava uma série de respostas diferentes. Um que era esse de maior interesse, né? Que era de mudar a orientação, que muda a orientação para lugares diferentes. Mas também ele fazia o toque com a língua, né, de colocar a língua para fora, fazer esse snapping, né? Também de fazer a resposta de engolir. Ou seja, todas as respostas associadas com a predação, né? Todas associadas com predação e como se a presa estivesse presente, mas ela não estava. O bicho não estava vendo nenhum estímulo visual, só era dado o choque, né, a estimulação por corrente elétrica nessas células, né? Então as células disparavam, ativava essas células e isso induzia esses padrões motores diferentes aqui. Eles sabiam qual era o campo receptivo daquele neurônio, né? O neurônio do teto óptico, eles sabiam para que lado que era. E daí, quando eles faziam a estimulação e o bicho fazia uma resposta de orientação, essa orientação era exatamente para o local onde era justamente em direção ao campo receptivo, ou seja, era além de ser uma resposta de predação, uma resposta de predação orientada para um local específico. Muito bonitinho, aí temos um feature detector bem mostrado. E o próximo passo era, vamos validar de uma outra forma, né? Vamos fazer um experimento com lesão. Não dá para fazer lesão no próprio teto óptico, porque se você quebra, você destrói os neurônios de comando. Então, se você faz lesão no teto óptico, o animal não tem mais as respostas de forma alguma. Ou seja, você acabou com o neurônio de controle. Mas se você pode fazer uma lesão aonde? No tálamo e área pré-teto óptico. E que na fase, o controle era isso, né? Então esse era o comportamento de um controle. Ele, quando o estímulo era verme, ele subia. Quando o estímulo era antiverme, ele descia, né? Fazia menos resposta de orientação. E quando era um quadrado, ele aumentava, depois diminuía, né? Então esse era o comportamento do controle. E que a gente viu que tem a ver com as respostas, principalmente do neurônio T52, né? Então,
o verme, sobe e desce. Só a parte que sobe, depois o antiverme desce. E o quadrado sobe e desce. Né? Então, esse é o controle. Daí, o que acontece quando se faz uma lesão talâmica? O que se vê é que sempre tem uma resposta de subir. É meio como se fosse sempre o experimento 1, né? Em diferentes taxas ali. Então, o 1 aqui parece que não mudou tanto, né? Para esse aqui era sempre verme, né? Estímulo verme. Mas para o 2 aqui ficou crítico, né? Quanto maior a barra, quanto mais inútil era o estímulo, mais ele ia, né? Ou seja, ele não está respondendo adequadamente. Né? E a outra aqui era o do experimento 3, né? Que ele não tem essa resposta para predador. Né? Tá? Então parece que tem um balanço ali, né? Então, de perceber se é preso ou se é predador, né? Tem a ver com um grau da atividade talâmica, né? Um grau de inibição, no fundo. E a outra coisa foi olhar a atividade neural, né? Sem esse input talâmico. E o que eles viram é um correlato completo com o comportamento também dos sapinhos com lesão talâmica. Tá? Então batia bem bonitinho ali. Então, a taxa de disparo dos neurônios T5, né? Aqui ele não separou entre T51 e T52, nem dava, né? Nem dá para diferenciar T51 e T52. Então, esses neurônios da classe T5, eles todos aumentavam a taxa de disparo de forma correlacionada com o comportamento. Tá? Então, são esses 3 experimentos, a parte de eletrofisiologia do bicho anestesiado, a parte de estimulação do bicho em livre movimento e os experimentos com lesão. Né? E os experimentos comportamentais, né? Claro. Então, são todos esses elementos que a gente vai olhar para tentar construir um modelo, né? Então, a ideia agora é fechar, agora vamos construir esse modelo. A gente acha que o tálamo inibe e alguma coisa tem que acontecer na retina, alguma coisa tem que acontecer no teto óptico. E a ideia foi tentar colocar tudo isso junto, né? Então, como a partir desses inputs, da modulação desse e da modulação desse, se chega numa resposta que parece um neurônio de comando lá no tálamo, né? Então, como chegar nisso? E o modelo que eles produziram foi o seguinte, né? Então, esses 3 tipos celulares da retina, eles teriam uma ativação seletiva, ou do teto, ou do tálamo, em área pretectal, né? E essas 2 células aqui, elas mandariam projeções para o T52, certo? Só que essa aqui excitando e essa aqui inibindo, né? Então, a partir quando você coloca essa excitação, esse padrão como excitação, junto com esse padrão como inibição, você consegue gerar uma coisa como essa. Essa é uma coisa que dá para brincar lá nos simuladorzinhos, talvez funcione. Né? Então, criar um padrão como esse e criar um padrão como esse e colocar esses dois como aferentamento. E esse é o modelinho completo. Então, o input da retina excita teto óptico e tálamo e essas duas informações são direcionadas para um outro tipo celular, T52, que guiam, então, as respostas. Bonitinho, né? Bem bonitinho. Trabalho clássico aí. Esse foi um dos primeiros, esse foi o primeiro estudo neurológico bonitão, completo, assim, que surgiu. Então, é um dos pais da área da neurologia, o Ebert. E o que é interessante que eles estudaram também, isso aí é mais recente, né? Isso é dos 2000. Foi a parte de modulação desse comportamento, né? A gente consegue ver isso naquele videozinho lá. Aqui no videozinho mostra que meu Deus, muito rápido, que o sapo foge quando você coloca a mão, né? Mas depois o que foi feito foi treinar o sapinho repetidas vezes a comer na mão do experimentador. Nem seria bem, não vai e tal, mas com o tempo, com o treino, o bicho dá uma domesticada aí, né? E começa a comer na mão do experimentador. E para de ter medo da mão do experimentador, inclusive se orienta para a mão do experimentador, né? E o que é interessante é que esse bicho que passou por esse processo, por esse treinamento, ele começa a ter respostas tanto para quadrado grande quanto para linha vertical. Conforme você faz esse treinamento de fazer comer na mão do experimentador, você faz modificações nessa rede, né? Modificações especificamente aqui, nesse pedaço, tá? Então você parece que tira essa inibição, né? O que eles viram depois com estudos adicionais
é que tinha uma influência do prosencéfalo, né? Então, o prosencéfalo está aqui, né? Então, o tálamo está aqui, o prosencéfalo está aqui. O que o prosencéfalo está inibindo a ação desses neurônios talâmicos, né? E com essa inibição, deixa de ter essa outra inibição, ou seja, você tira essa parte da inibição, né? Ou seja, você fica tudo flat aqui, e o animal não tem inibição. Para de ter a resposta contra predador, ele só tem a resposta de ataque à presa. Tá? Então só tem o comportamento de ataque, não tem mais o comportamento de defesa. Tá? E bonitinho, né? Daí, com isso tudo, com esse trabalho que ele fez, ele montou o primeiro livro de neurologia. Né? Primeiro livro de neurologia, um exemplo dele na capa, né? Que era o melhor exemplo de neurologia na época. Pois agora tem o das corujas, que é muito mais legal do que esse, eu acho. Mas, enfim, definiu uma área. Então, foi o primeiro sistema modelo bem resolvido na neurologia, que foi esse do ataque a presas e defesa do predador. Ele começou a organizar a comunidade, marcou um congresso, e foi nesse congresso que os pesquisadores presentes decidiram montar a Sociedade de Neurologia, né? Daí fundamentou como uma área mesmo, né? Isso nos 80, né? Início dos 80 que foi criada a Sociedade de Neurologia. É isso aí. Bonitinho, né? Registrinho no sapo, e então conseguindo ver comportamento natural do animal, base neural no comportamento natural, fazendo conexão com os estudos clássicos de etologia, de estímulo sinômico, de liberação, tudo isso no sapo. Muito legal. E matamos um pedaço aí. Reconhecimento de presa e reconhecimento de predadores no sapo.